Hoje a gente vai continuar com o significado das cartas. Número 25 até a carta 36, e aí a gente encerra esse ciclo de significado das cartas. A primeira carta que a gente vai falar é o anel. Tem muita gente que dá uma conotação assim muito ligada ao amoroso, né? O relacionamento. Mas essa carta, o significado dela é muito mais ligado às alianças. E essas alianças, elas podem ser tanto de cunho amoroso, no caso casamento, concubinato, um namoro longo, né, que a gente chama de namoro firme, como uma sociedade, como uma parceria de trabalho ou parceria em projeto. Então, as cartas vizinhas a ela é que vai dizer que tipo de aliança, o que tipo de acordo está sendo feito entre as partes. E dá também a tonalidade desse acordo. É uma carta neutra, para questões de sim ou não. A carta seguinte, também neutra, é a carta número 26, que é o livro. Essa carta, ela fala, em alguns casos, de estudo, e depende de quem está próximo dela, mas geralmente é algo que ainda não foi revelado. Eu não diria assim grandes mistérios, mas algo que está ainda por se descobrir, como um livro fechado, que a gente só sabe o que esse livro vai revelar a partir do momento que a gente se aventura na leitura dele. A próxima carta, que é uma carta neutra também, a número 27, é uma carta que fala de mensagens, né? Ela não é exatamente a mensageira como seria da carta número 1, ela é a mensagem que é trazida, que pode ser e pode ser também qualquer tipo de comunicação que seja escrita. Pode ser um e-mail, uma mensagem de texto no WhatsApp, Messenger, um recado que alguém escreve, te manda, mas ela traz mesmo essa conotação de mensagem, de comunicação escrita. Dependendo das cartas que estejam ao redor dela e do contexto, porque no Lenormand é muito importante sempre levar em consideração o contexto, ela pode trazer também essa noção de documentos, uma vez que um documento também passa uma mensagem escrita. A carta 28, que é uma carta neutra também, é a carta que fala do consulente, se ele é um homem. Ou então, no caso de uma mulher, de uma figura importante na vida da consulente, né? Da pessoa que consulta as cartas. É uma carta neutra, ela é sem significado em perguntas de sim ou não. Então, nesse caso pode-se tirar uma nova carta e às vezes ela sai em uma leitura e ela traz informações sobre essa pessoa, sabe? Ou até quem decide uma determinada situação. Quando sai essa carta, a gente sabe que a pessoa aparece na jogada, né? Se ela for homem ou mulher. A próxima carta é a 29, é uma carta neutra também. É a carta da mulher. E no baralho cigano a gente fala muito que é a carta da cigana, né? Mas isso já é uma coisa nossa de brasileiro, vamos dizer assim. E a carta 29, assim como a carta 28, é uma carta neutra e que representa
a pessoa que está fazendo a leitura, caso seja do sexo feminino, ou uma mulher de peso importante na vida do consultante, se for homem. Igualmente, como na carta 28, ela não responde questões de sim ou não, e a gente pode retirar uma nova carta para completar a pergunta, se for o caso. A carta 30 é uma carta positiva, extremamente positiva, até eu diria. O lírio, né, em algum lugar, e dependendo também, flor de lis. Essa carta, ela representa a honestidade, ela representa também a maturidade, a pureza. Ela pode, em alguns casos, dependendo do contexto, representar uma pessoa mais velha da família, o vô, a avó, não, a avó não, já é o vô, o avô. Ela pode representar também um homem numa idade madura, né, que já chegou numa idade madura, na terceira idade às vezes. E na cartomancia francesa, ela traz essa conotação assim mesmo de coisa real, sabe? Porque o rei de França, o rei da França, ele era representado, o brasão dele era representado pela flor de lis. Então traz essa conotação de realeza, de pureza, de verdade, de honestidade, vindo do rei, que era a figura, né, mais importante no reino, e também castidade, também, não no caso por causa do rei, mas muito mais por causa da flor de lis. Na cartomancia brasileira, né, na escola brasileira, a gente vê também essa carta representando a pureza, a lealdade, a honestidade, né? E na cartomancia alemã, a carta 30 representa também o sexo. É por isso que alguns ilustradores geralmente colocam esse buquê de lírios, às vezes no mesmo buquê, lírios brancos e lírios vermelhos, né? Então aí você pode escolher a conotação que você achar que é mais interessante para você, e que, se você utiliza esse significado sempre em suas leituras, as respostas elas serão tão claras quanto for o seu propósito, né, de trazer clareza para uma situação, de trazer verdade para uma situação, independente se você usa como sendo um símbolo de pureza, ou de lealdade, ou de honestidade, ou um símbolo de encontro sexual, pouco importa. Isso aí é uma escolha sua. A carta 31 é uma carta maravilhosa, uma carta também, respostas de sim ou não, ela é um sim, bem enfático, e ela é maravilhosa no que diz respeito a finanças, porque é o que traz brilho, traz êxito, impulso, identidade. E a carta 31, ela é o Ás de ouros. Ouro representa dinheiro, né? Representa todo o potencial, né, de abundância, de fartura, financeiramente falando, né? Em questões também de identidade, de amor, independente do contexto, ela vai ser sempre uma carta positiva. E as nuvens, que é a carta número 6, mesmo nem as nuvens conseguem abalar o brilho do sol, porque a gente não deixa de ser dia só porque o céu está nublado. O sol é a única estrela que consegue ultrapassar
o luminar, né? O único luminar que consegue atravessar, a claridade dele consegue atravessar as camadas de nuvens, e a gente consegue fazer a diferenciação de dia e de noite, independente se o céu está nublado ou não, porque o sol ele é magnânimo. Essa é a palavra assim mais adequada para falar do sol. A próxima carta, carta 32, também é uma carta muito positiva, né? Ela, por favor, não tentar fazer associações do Lenormand com o tarô, porque essas associações no caso de leitura não, eu digo assim, utilizar o sentido de um jogo, de um sistema oracular para outro sistema oracular, porque isso só gera engano e confusão. Então, assim, a lua no tarô, ela tem uma conotação completamente diferente daqui no Lenormand. É uma carta romântica, é uma carta que fala de reputação, geralmente é boa reputação. Ela é um sim também para perguntas de sim ou não, independente do contexto. E a carta 32, ela mostra também clareza em assuntos que estão assim obscuros. Ela traz reconhecimento por um bom serviço prestado. Ela traz romantismo, e é uma carta muito boa quando ela aparece em jogos românticos. Então, é uma carta muito positiva. A carta 33 também segue essa mesma série, ela é um sim, e é um sim muito positivo, muito bom mesmo, uma carta que ela mostra aberturas para determinados assuntos, sabe? Dependendo do contexto que saia, que seja o contexto da pergunta que foi feita, ela traz o significado de que está tudo aberto, que está tudo liberado, ou que aquele assunto vai trazer uma abertura, e claro, depende sempre, o Lenormand, eu enfatizo muito isso, é um oráculo que não tem como ser lido separado carta por carta, né? Sempre é o conjunto de uma carta, associação de uma, duas ou três cartas, que vai dizer até 9 cartas, depende da tiragem, que vai dar a resposta completa. Uma carta sozinha ela não é nada, né? Então, e voltando na carta número 33, é uma carta também muito poderosa quando se trata de assunto financeiro. Continua sempre esse naipe da carta 31, que é o Ouros. É uma carta de abertura, de expansão, de resolução de problemas. É como se aquela situação tivesse presa, e de repente quando entra a chave, significa que você tem tudo para avançar naquela situação de uma forma positiva. A próxima carta é extremamente positiva também, é os peixes. É a carta número 34, é um sim, para questões de sim ou não. E a carta do Rei de Ouros. Então, é uma carta que traz também essa energia de fartura, prosperidade, abundância. Existem alguns cartomantes que utilizam essa carta 34 como se fosse a carta dos pequenos investimentos, sabe? Que não chega a ser gasto, mas assim, pequenos investimentos que podem trazer retornos numerosos, como um cardume, que é feito de pequenos peixinhos. Imagina assim, um cardume de sardinha, são pequenos peixinhos que formam um volume muito grande quando estão juntos. Então pode ser pequenas economias, pode representar também um dinheiro que você vai colocando de lado, pode representar algo que você paga e que vai ter um retorno muito positivo para você futuramente.
né? Pode ser também entrada em dinheiro. Agora, claro, vai depender de quais cartas estão vizinhas à carta número 34, mas é uma carta que sempre se diz respeito ao dinheiro, né? Assim como a carta mestre, mas lembrando que a carta mestre do dinheiro ainda é o urso, né? Essa carta aqui é a carta mestre do dinheiro, mas a gente vai aprofundar isso quando a gente começar a série dos cortes, né, das tiragens, e começar a fazer logo nossas pequenas leituras, né, nossos treinos em casa. A carta 35 também é uma carta muito positiva. Essa carta é a âncora, né, na cartomancia alemã, que é de onde originou esse baralho, esse jogo, né? As cartas de Boaventura de Madame Lenormand. Na verdade, ela não iniciou na França, primeiro foi aparecido na Alemanha, cartas mundi, e essa carta ela significava trabalho, né? Ou significa ainda trabalho, a estabilidade que o trabalho traz. Já na cartomancia francesa seria a raposa, que é a carta do trabalho, do esforço, da inteligência. Aqui nesse caso, a 35, para a gente ir para o Brasil, ela tem mais essa conotação de estabilidade. Independe se é do trabalho, se é o que quer que seja, mas é algo que traz essa mesma noção de estabilidade, mas dependendo, nunca a gente tem que deixar sempre assim muito vivo, né, na hora de fazer uma tiragem, que as cartas elas não se jogam separadas. Então tudo depende do contexto da pergunta, mas também das cartas associadas, as cartas que estão próximas a ela, antes, depois, em cima, embaixo, na diagonal, dependendo da leitura. Então, no caso dessa carta 35, de um lado, ela pode significar instabilidade, mas dependendo das cartas vizinhas, pode ser também prisão, porque se a gente levar para o sentido figurado e imaginar um barco sem essa âncora, ele não consegue sair do lugar onde ele está. Para ele conseguir se movimentar, avançar, ele precisa que as âncoras sejam içadas. Mas enquanto ela estiver lá no ancoradouro, estiver no fundo do mar, aquele barco não avança. Então, assim, por isso que é uma carta, na verdade, é uma carta considerada positiva, mas é importante sempre ver o contexto. Ela é positiva para questões de sim ou não. Estabilidade é uma coisa que é positiva para a gente ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. São coisas positivas, mas a gente precisa estar sempre atento para essa estabilidade não se transformar, e pode se transformar facilmente em estagnação, né? Então é bom sempre ver o que é que as outras cartas vizinhas estão comunicando junto com essa carta 35. A última carta é a Cruz, carta número 36, e é uma carta também controversa em relação ao significado, porque assim, na cartomancia brasileira, a carta número 36, ela é positiva, porque ela fala de redenção, ela fala de espiritualidade, de religiosidade, de conexão com Deus, né? Mas, pessoalmente, eu utilizo ela como na cartomancia francesa mesmo, que foi como eu aprendi, e ela, para mim, ela é uma carta negativa, né? A cartomancia francesa é uma carta negativa, que significa dor, suplício, calvário, peso, sabe? Tudo aquele peso que a gente carrega e que a gente não é obrigado, que não é necessário,
Então, assim, se a gente imagina, por exemplo, a paixão de Cristo, ele não era obrigado a carregar aquele peso, né? Então, ele foi obrigado pelos outros, mas não era um peso que ele quis carregar para mostrar que ele era forte. Tá vendo a diferença? Então, assim, ainda aqui você vai escolher o significado que for mais interessante para você, que tocar mais o seu coração. E sua leitura ela vai ser clara, precisa, vai trazer as informações que você necessita esclarecer, independente da escola que você adote. Bom, a gente finaliza aqui essa sessão do significado das cartas e o próximo vídeo eu já vou trazer para vocês. Vamos começar fazer já leituras, né, e evoluindo desde 2 cartas, cortes de sim ou não, até chegar na mesa real ou grande tableau. Obrigada pela atenção e desejo um dia lindo para vocês.